Todos, sejam muito bem-vindos ao canal Agro com Arte. Hoje eu vou falar um pouco para vocês de uma tecnologia não tão nova com relação ao tempo de lançamento, mas que é relativamente recente a sua utilização em pastagens, que é o uso do azospirilo. Então, a azospirilo brasiliense é uma bactéria e é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa e alguns parceiros. Então, eles selecionaram algumas cepas do azospirilo para ser utilizado principalmente em milho. E aí, eles já estão lançando novas aplicações e uma dessas novas aplicações é a utilização em pastagem. Então, dentro dessa gênero de bactéria Azospirillum, eles selecionaram algumas cepas. Então, o que seriam essas cepas? Então, se nós imaginarmos aí numa cultura do milho ou na cultura da soja, as cepas seriam uma cultivar de milho ou uma cultivar de soja. Então, dentro do azospirilo, eles selecionaram algumas cepas. E essas cepas têm uma eficiência boa de fixação de nitrogênio, não chega de eficiência tão próximo quanto a eficiência que tem o bradyrhizóbio, que é na fixação em soja, fixação de nitrogênio em soja, mas que tem uma eficiência de fixação considerável de nitrogênio e que tem outros efeitos ainda mais, talvez ainda mais importantes para a pastagem do que a própria fixação. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, como eu falei, foi desenvolvido pela Embrapa e parceiros e tem hoje três linhas de utilização específicas já definidas aí e em estudo pela Embrapa. Algumas já até bem concretizadas em relação às recomendações de uso, que é em milho, aplicação em milho para fixação de nitrogênio e para produção de fito-hormônios, a co-inoculação em soja, ou seja, é feita a inoculação de dois agentes fixadores de nitrogênio, que é o bradyrhizóbio e o azospirilo. E os dois juntos trazem incrementos em produtividade, que aí tem variado um pouco mais, que esse incremento é considerável. Com certeza, vale a pena o investimento, ou seja, a inoculação com azospirilo, e dá o lucro, paga a aplicação e dá lucro. E o outro ponto que eu vou falar hoje especificamente é com relação à aplicação desse azospirilo em pastagens. Então, quando nós fazemos aplicação em pastagens, nós temos o benefício de incremento, segundo a Embrapa, de 15% em produção, ou seja, nós conseguimos produzir 15% mais de matéria seca, material vegetal por área, e esse 15%, além dos 15% de ganho de produtividade, eu tenho um incremento de 25% no conteúdo de proteína total desse material. Então, eu ganho em produtividade e ganho em qualidade do material produzido. Então, essa bactéria, como eu falei para vocês, ela fixa nitrogênio, só que ela não consegue fixar, ela não tem eficiência de fixação tão grande quanto a bradyrhizóbio, que é o que nós utilizamos na soja. O azospirillum também, ele é utilizado, tem utilização também, feito com inoculação também em feijão. Eu esqueci de falar aí, mas ele tem alguns trabalhos retratando essa inoculação em feijão. Então, a fixação de nitrogênio do azospirilo, gira em torno de mais ou menos 50 quilos de N por hectare ano. Mas o efeito mais importante que eu considero da utilização desse azospirilo, por exemplo, quando nós estamos trabalhando com milho, mas que não é tanto o efeito dessa fixação biológica de nitrogênio, porque 50 quilos por hectare ano dentro do ciclo do milho, ele não vai ser tão representativo quando a gente está trabalhando com alto nível tecnológico. Porém, tem o fator desse por ser uma bactéria promotora de crescimento. O que é uma bactéria promotora de crescimento? Ela produz feto-hormônios, estimula a produção de feto-hormônios. E com essa produção de feto-hormônios, o que nós temos? Uma maior produção de biomassa de melhor qualidade. Por quê? Porque ela promove um maior desenvolvimento do sistema radicular dessa pastagem.
Com o maior desenvolvimento do sistema radicular, nós conseguimos absorver uma quantidade maior de água, uma maior quantidade de nitrogênio, explorar uma maior área com essas raízes, com esse maior crescimento de raiz. Explorando a maior área, eu consigo absorver maior teor de fósforo, que nós sabemos que o fósforo, grande parte da absorção dele se dá por interceptação radicular, então é um elemento de mobilidade baixíssima no solo. Então, para ele ser absorvido, a raiz tem que ir de encontro a esse fósforo. Então, aumenta a absorção de fósforo, incremento na absorção de fósforo, melhora a absorção de água, absorve água em maiores profundidades, por nós explorarmos uma maior área, como eu falei. E quando nós temos um maior crescimento do sistema radicular, com esses benefícios que eu acabei de comentar, maior exploração de área, maior incremento de absorção de água e nutrientes, eu tenho uma maior absorção e um maior crescimento do sistema aéreo. Então, com isso, eu consigo um incremento de 15% na produção de massa e com essa maior absorção de nutrientes, principalmente também pelo efeito da fixação biológica de nitrogênio, eu tenho um incremento de 25% de proteína total nessa matéria produzida. Então, traz um benefício grande para a minha cultura. Quando eu vou imaginar em pastagem, que muitas das vezes a gente não faz adubação alguma. Pensando aí no sistema extensivo, a gente não faz nenhuma adubação. Então, imaginando em 50 quilos de N por hectare, então já é um valor considerável, né? Então, se a gente imaginar os 50 quilos de N, vamos ver aí quantos quilos de ureia que dá por hectare. Ó, é como se a gente estivesse aplicando 110 quilos de ureia por hectare. É um valor considerável aí, pensando na pastagem extensiva, no sistema extensivo, que muitas das vezes a gente não faz aplicação alguma de nitrogênio em cobertura, nem mesmo aí no plantio. Então, já é um valor considerável. Então, aqui uma foto, eu não encontrei de pastagem, mas eu encontrei de um milho. Então, aqui é uma raiz de milho onde foi aplicado azospirilo e a planta controle onde não foi aplicado. Então, dá para ver que o sistema radicular ele é muito mais desenvolvido. Nós temos um volume muito maior de raízes quando na aplicação do azospirilo, devido àquele efeito de promotor de crescimento, devido à produção de fito-hormônios pela bactéria e também a promoção dessa produção de fito-hormônios pelas plantas quando inoculado. Então, aqui, ó, nós temos, quando nós fazemos a aplicação em pastagem, nós temos um maior efeito também na questão ambiental. Por quê? Porque, como eu falei, nós temos um incremento de produtividade. Quando nós temos um incremento de produtividade, uma das matérias-primas para a produção de biomassa é o carbono, que a planta faz fotossíntese, então ela sequestra o carbono do ambiente e forma compostos através da fotossíntese que vão ser utilizados pela planta. Então, ela sequestra o carbono do nitrogênio e essa maior produção, ela gira em torno de 100 quilos de carbono, maior quantidade de carbono, em torno de 100 quilos sequestrado por ano. Um outro fator é que a aplicação aí de em torno de 40 quilos de N por hectare, quando ela é feita através da fixação biológica, ela reduz aproximadamente 180 quilos de carbono que é liberado para o ambiente. Por quê? Porque quando nós aplicamos uma fonte de nitrogênio, parte desse nitrogênio é perdido na forma de óxido nitroso, NO2. Então, quando é feita a fixação biológica, eu não tenho essa perda através do óxido nitroso. Com isso, então, eu vou reduzir o efeito da liberação desse gás carbônico para a atmosfera, que é um gás até responsável pelo efeito estufa. Um trabalho desenvolvido por Oliveira em 2014 e outros autores, Oliveira et al. 2014, ele fez a inoculação em pastagens já implantadas, não pastagem em implantação, pastagem implantadas, e ele obteve 54% e 44% de matéria verde quando ele fez a aplicação do azospirilo, a inoculação do azospirilo, com 100 kg de nitrogênio, 54% de incremento, e com 200 kg de nitrogênio ele conseguiu 44% de incremento em matéria verde. E em matéria seca, ele conseguiu 36% de incremento quando ele fez a aplicação do azospirilo, junto com 100 kg de nitrogênio por hectare ano,
e aqui com 200 quilos de nitrogênio em cobertura. Então, ele concluiu o seguinte, que o azospirilo ele não consegue suprir toda a demanda de nitrogênio. Então, se eu comparar uma área ou uma parcela que eu fiz adubação de cobertura só com a inoculação com azospirilo, aí eu não consigo ter uma competição. Sempre a adubação com cobertura, ela vai trazer uma maior produtividade. Mas quando nós associamos 100 quilos mais o azospirilo e comparado só com 100 quilos de nitrogênio, teve um incremento de 54%, ou seja, se eu estava produzindo 100 quilos, eu passei a produzir 150 quilos. Então, é um incremento considerável aí na produtividade. Então, tem valores que eu acredito que seja um incremento que vai ser bem promissor com relação à utilização dessa tecnologia em pastagens, principalmente quando nós trabalhamos aí em reformas de pastagem e quando nós trabalhamos em sistemas mais intensivos, que aí a gente trabalha com a cobertura mais a utilização do azospirilo. Então, aqui como que eu estou fazendo? No plantio, eu tenho feito aqui na muda, tenho feito aplicação na muda, logo quando eu coloco o colmo para formar a muda, e logo quando eu faço o plantio, eu tenho feito. E aí, o que eu vou fazer lá nos pliquetes que eu falei para vocês que eu vou plantar? Eu vou fazer inoculação a cada 3 meses e a cada 6 meses. Então, eu vou fazer adubação nitrogenada normal em alguns piquetes. Eu vou fazer inoculação a cada 3 meses e outros piquetes eu vou fazer inoculação a cada 6 meses. E aqui eu vou testar para ver se eu consigo fazer através da água de irrigação ou através de pulverização. Se eu for entrar para fazer alguma pulverização com nutrientes, com micronutrientes e o produto hormonal no piquete, eu já vou fazer os azospirilos. Se eu não for fazer os dois em determinado período, eu vou fazer através da água de irrigação e vou testando. Como eu falei para vocês, eu acho bem interessante nós fazermos esses testes lá na propriedade, porque isso vai variar, eu acredito que de propriedade para propriedade. Então, às vezes eu vou obter um resultado, se uma pessoa fizer uma propriedade, talvez até próximo da minha, ele pode obter resultado diferente. Então, eu acredito que vale a pena a gente testar. Então, eu faço aqui no plantio e faço também depois da planta, depois do pastejo. Aqui é só uma planta adulta que eu coloquei, não é essa situação, mas depois do pastejo eu vou fazer a cada 3 meses e a cada 6 meses para ver o resultado. Tá joia? Então, gostaria de agradecer a vocês por prestigiarem o canal Agro com Arte. Deixe o seu like, inscrevam aí no canal para vocês serem notificados sempre quando eu postar vídeos novos. Eu sempre procuro postar aí vídeos sempre baseados em estudos técnico-científicos, com análise estatística, para a gente ter um maior respaldo do que eu estou falando aí e estou postando aqui para vocês. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para o agrocomarte@gmail, ou então comentar aí no canal. E também, se vocês tiverem com a intenção que eu faça algum vídeo, sugerir algum vídeo, eu estou aceitando aí sugestões de vídeos novos. Então, é só deixar no comentário e enviar um e-mail, que assim que possível, eu vou gravar esses vídeos novos e vou disponibilizando aí para vocês seguindo na sequência de vídeos que eu estou planejando postar para vocês. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e um forte abraço.